Olá, meu nome é Christian e essa é a conversa sobre suicídio. E hoje receberemos o médico Carlos Felipe, que é mestre em Ciências da Saúde pela UFRJ e coordenador de vários projetos na área de suicídio, como a Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio e a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Vamos conversar sobre isso? Vamos falar aqui sobre a prevenção do suicídio. Suicídio é um tema que esteve na sociedade, de alguma forma, bastante invisível. E é por isso que é importante podermos falar sobre esse tema que acomete, esse problema tão grande que acomete as famílias e que, de um modo geral, não tem sido bastante falado. O que é o suicídio? Por que alguém tenta se suicidar? Não há a menor dúvida que alguém que tente o suicídio é porque está tendo algum tipo de sofrimento. A pessoa não está suportando a sua dor. Ela quer acabar com essa dor. Ela não quer morrer, mas ela quer continuar a viver. Mas ela sente uma dor muito profunda. Uma dor, como qualquer outro tipo de dor. Só que é uma dor que ela não consegue ver uma saída. Então, o suicídio, ele é um fenômeno extremamente complexo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o suicídio não pode ser visto de uma forma muito simples. Em outras palavras, a gente não pode dizer que alguém se suicidou por um ou outro problema. Brigou com o namorado e se suicidou. Não, não é assim. Não funciona dessa forma. O suicídio tem um conjunto muito grande de elementos que fazem com que a pessoa esteja passando por alguma determinada situação, resolva cometer esse ato. E também, então, é algo que acontece no indivíduo, na dor do indivíduo, o indivíduo que está dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma escola, dentro do trabalho, e ele passa e vive essa situação de um modo geral. A grande parte das pessoas que tentam o suicídio tem algum sofrimento mental, tem algum transtorno mental, pode ser uma depressão. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão se suicidam, não, é uma parte delas, porque tem esse conjunto de outras situações que podem ajudá-la a se livrar desse problema. Agora, como ocorre dentro do indivíduo, aparentemente, eu acho que esse é um dos motivos que ficou tão invisível, entre outros, claro, dentro da sociedade, é porque é como se diria que aquilo acontece no indivíduo. A sociedade não teria a ver nada com esse problema. Mas esse é um engano. Isso é algo que acontece no indivíduo, mas afeta toda a sociedade. Se considerarmos que a sociedade é um conjunto de sistemas, um conjunto de famílias, um conjunto de grupos, sempre que ocorrer uma morte por suicídio em um determinado grupo, pode ser a família, isso vai afetar um conjunto de outras pessoas em volta. E essas pessoas ficam afetadas, e quanto maior a proximidade com esse indivíduo que se suicidou, mais ela se sente afetada pelo suicídio. Isso é muito importante, então, porque nós percebemos que o suicídio ocorre no indivíduo, numa família, mas é uma questão, então, de saúde pública, uma questão que afeta todo o coletivo. Isso é muito importante, porque se afeta todo o coletivo, afeta toda a sociedade, cabe também à sociedade se manifestar e apoiar ações que possam prevenir o suicídio. É muito importante imaginarmos, por exemplo, o suicídio de pessoas idosas. As pessoas idosas
Hoje a maior taxa hoje e há mais de 100 anos, a maior taxa de suicídio é na população idosa. Essa população, por várias perdas ao final da sua vida, né? Perde uns amigos, perdas financeiras, perdem as famílias, se afastam das famílias, as pessoas ficam mais isoladas, mais sós, e diante de uma determinada, além é claro das doenças, todas elas que vêm quando os indivíduos vão envelhecendo, doenças algumas crônicas que fazem com que o indivíduo tenha mais dificuldade de se movimentar, de se locomover, o que fortalece o seu isolamento. Então, nesse caso, o risco aumenta. Então, nós já estamos falando que essa é uma população de risco, né? Então, esses elementos é que nos fazem dizer, essa é uma questão de saúde pública. É uma questão que atinge a sociedade, e não é só porque atinge a sociedade, é porque ela também permite que, através da saúde pública, nós tenhamos mecanismos de avaliação e de intervenção nos casos de suicídio e tentativas. Sobre esses conceitos. Pois bem, é disso que a gente vai falar hoje. Para começar, esses conceitos que se tratam do suicídio altruísta, anômico e suicídio egoísta foram conceitos desenvolvidos por um dos nomes mais conhecidos da sociologia e um dos pais da sociologia, que é o Emile Durkheim. O Durkheim foi responsável, aliás, por dar uma reputação científica à sociologia. Ela já começara a ser desenvolvida um pouco antes dele, com outros autores provenientes do positivismo, mas ela só ganhou uma aplicação científica, inclusive tendo o seu método e o seu produto de estudo bem definidos e claros, foi a partir da obra do Durkheim. Então ele deu uma grande contribuição no caso das ciências sociais e apresentou as ciências sociais ao mundo como, de fato, uma ciência que estuda os fatos sociais. Pois bem, o Durkheim, como produto e fruto dos seus estudos, ele escolheu o suicídio para exemplificar o fato social. Por quê? Porque o suicídio, aparentemente, ele tem causas apenas individuais. Aparentemente, o suicídio acontece por fatores emocionais, provocados por tristezas e por sentimentos que tenham a ver apenas com a vítima, apenas com o suicida. Mas aí o Durkheim vem para provar que o suicídio ele é resultado de uma série de fatores, inclusive fatores provocados pela sociedade. Então, para o Durkheim, o suicídio só acontece por diversas causas e dentre essas causas estão a sociedade e as suas produções, as suas relações sociais, ok? É disso que se trata. Então, o suicídio é um fato social porque o suicídio ele não tem a ver apenas com a ação do indivíduo, mas ele tem a ver com essa relação do indivíduo com a sociedade que acabam respingando na consciência do indivíduo, levando ele a tirar a própria vida. Ele falou sobre 3 tipos de suicídios, que nós falaremos agora, e o primeiro foi o suicídio altruísta. Mas do que se trata esse suicídio altruísta? Na percepção desse autor, suicídio altruísta é quando o indivíduo valoriza mais a sociedade do que a si mesmo. Esse suicídio ocorre quando o indivíduo abre mão da sua própria vida para fazer um grande favor ao mundo, né, segundo a sua percepção, provocada exatamente pelos seus costumes e pela sua cultura, tá certo? Então o suicídio altruísta, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, nós poderíamos citar o homem-bomba, né, que você está acostumado a ver nos noticiários, pessoas que colocam bombas no corpo e elas explodem outras pessoas. Quando fazem isso, na sua percepção, na sua consciência, elas estão causando um bem à sua sociedade, à sociedade que elas estão inseridas. É claro que aí existem uma série de fatores,
promessas religiosas de quando elas morrerem irão para o paraíso, terão lá as virgens, enfim, aquela história que você já conhece. Mas o fato é que o indivíduo só abre mão da sua própria vida e se mata, inclusive levando outros a morrerem consigo por causa da sociedade. Ele valoriza mais a sociedade do que a si mesmo. Esse é o suicídio altruísta. Então, vários exemplos, kamikazes japoneses, o homem-bomba, aquele exemplo clássico que nós temos lá do 11 de setembro, onde os pilotos sequestraram alguns aviões e jogaram os aviões contra as torres gêmeas, matando milhares de pessoas e morrendo junto. São exemplos clássicos do suicídio altruísta. O suicídio egoísta, ele acontece quando o indivíduo afrouxa os seus laços com a sociedade, procurando viver acima das regras e normas sociais. Ou seja, ele valoriza extremamente o individualismo, ele gostaria que as coisas andassem, caminhassem da maneira que ele quer, ele não se permite viver diante daquelas regras e normas sociais, ele quer viver acima de tudo isso. Quando ele percebe que precisa da sociedade, acha que é tarde demais, se mata. Esse seria então o exemplo de suicídio egoísta. É o suicídio que o indivíduo afrouxa os laços que ele tem com a sociedade para viver em prol do seu próprio individualismo. E o suicídio anômico acontece de forma semelhante, portanto, nesse caso, é a sociedade que parece abandoná-lo. Nesse caso, os laços que o unem à sociedade estão enfraquecidos, as partes sociais que sustentavam esse indivíduo se enfraquecem, ele perde a esperança de viver, se sente tremendamente isolado do quadro social, do tecido social, ele acaba tirando a sua própria vida, seria o suicídio anômico. Os exemplos que nós temos, muitos eu poderia citar, uma senhora que a família coloca ela para morar no asilo e depois abandona ela naquele asilo, não visita, não ajuda, de modo que chega um momento que o sentimento que ela tem é de abandono. O sentimento que ela tem é que a sociedade não funciona para ela, a sociedade a isolou. Quando isso acontece, ela acaba se matando e seria um exemplo do suicídio anômico. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando é de uma maneira bem superficial e eu estou apenas lançando uma luz sobre esse assunto, tem muito a ser dito, mas eu não vou continuar falando para o vídeo não ficar tão grande assim, né, o que impediria você de aproveitar essas informações, tá certo? E para finalizar, o Durkheim, ele concluiu no seu tempo, nas suas pesquisas, que as taxas de suicídio eram maiores entre solteiros, viúvos, divorciados e pessoas que não tinham filhos, eram maiores entre essas pessoas na sociedade. No caso da religião, as taxas de suicídio eram maiores entre protestantes do que judeus e católicos. Naquele tempo, ele chegou a essas conclusões sobre as questões do suicídio, que são sempre provocadas por fatores sociais. Tem muitas coisas que eu poderia... Olá, boa tarde. 11 mil pessoas, em média, tiram a própria vida todos os anos no Brasil. Esses números preocupam o Ministério da Saúde. O avanço desse problema é um fato que precisa ser combatido. E um passo importante é falar sobre esse assunto. Meu nome é Amanda Leviste e hoje eu vim falar de um assunto muito sério com vocês, que se trata da depressão. A depressão hoje em dia ela é uma doença, ela tem que ser vista como uma doença. A Amanda tem um canal no YouTube que surgiu depois que ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, depressão e transtorno de ansiedade e de raiva. Todas estas doenças não a deixavam nem sair de casa. Eu sentia muito medo, sentia pânico, né? Minhas pernas travavam, eu não conseguia falar, eu chorava muito, tinha uma tristeza profunda, muito medo das coisas, das pessoas, e foi quando eu decidi procurar tratamento. O Centro de Valorização da Vida, CVV, coloca centenas de voluntários à disposição para ouvir quem passa por problemas. Ouvimos e conversamos, e a pessoa se sente totalmente à vontade, porque é um trabalho sigiloso, a pessoa não precisa se identificar, ela telefona, ela é acolhida, ela não é julgada. A depressão tem cura. Para isto é preciso de tratamento.
A vida do paciente se divide em antes e depois. Primeiro, são momentos de agonia, de preocupações, como se tudo acontecesse em preto e branco. Depois, a família e os amigos passam a entender. Os profissionais de saúde orientam. A medicação ajuda. E a cor volta ao dia a dia. Eu busco sempre fazer o meu melhor, me amar, me cuidar, sabe? Porque quando a gente está passando por tudo isso, a gente esquece quem a gente é. A gente meio que perde a nossa cor, perde o brilho. E hoje eu tento recuperar ele. Para falar sobre a prevenção ao suicídio, nós recebemos o psiquiatra Teng Shei Tung, coordenador do Grupo de Interconsultas e Pronto-Socorro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e Tino Pérez, voluntário do CVV, é o Centro de Valorização da Vida. Você também pode participar da nossa conversa, mandando as suas dúvidas e comentários pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde. Essa é a primeira vez que o Ministério da Saúde divulga um boletim com esses dados aí sobre o suicídio no Brasil. Quer dizer, de fato, então, me parece que eles sentiram a necessidade de colocar isso em números e chamar atenção para esse assunto. Principalmente porque os dados estão confirmando uma tendência, né? Que preocupa demais, porque está piorando, está aumentando os números de suicídios no Brasil, né? E esse aumento, no mundo inteiro a tendência é de diminuir e no Brasil a tendência é de aumentar. E mais preocupante ainda é aumentar na faixa etária dos jovens de 15 a 25 anos, né? Que é uma das faixas que mais sobe, né? Então, veio essa informação, né? E esse conjunto de orientações também, nesse pacote dessa mensagem, né? Do Ministério da Saúde, no momento em que a sociedade precisa ter mais informação, mais consciência do problema, né, para poder lidar e diminuir isso, porque assim, no mundo inteiro se tem o conceito de que o suicídio é algo que pode ser prevenido. A gente pode evitar mortes de suicídio por conta de fazer um bom trabalho de prevenção. Sim, sim. O CVV que conhece, né, essa situação há tantos anos, há mais de 50 anos, né, Tino? 55. 55 anos, então, que trabalha justamente na prevenção ao suicídio. Eu imagino, então, que a divulgação desse boletim vocês tenham recebido, assim, de forma positiva, né? Com certeza. Porque vocês sempre batem muito nesse ponto, né? É preciso, sim, falar sobre esse assunto. Com certeza, né? Toda a informação que venha cuidar da saúde do nosso próximo, ou mesmo dentro da nossa casa, de algum parente nosso, algum amigo nosso, né? Quando vem essas informações, é muito importante. Porque o importante é ter informação. Se a pessoa tem informação, ela sabe onde buscar ajuda, né? Então é importante se falar, se vai buscar ajuda médica ou ajuda no CVV, é importante ela saber. Agora, a gente passa a informação. O que ela vai fazer com a informação, aí a gente já não tem mais o domínio sobre essa situação. Sim. Né? Agora, doutor Teng, porque sabemos que existe, sim, uma grande dificuldade. O assunto, o suicídio, é tratado ainda como um tabu. As pessoas não sabem como lidar com isso. Por que temos tanta dificuldade em falar sobre esse assunto? O suicídio é uma coisa que, assim, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, não aceita muito, né? E, assim, e acaba sendo uma condição secreta. Uma pessoa que pensa que a única solução da vida dele é morrer, né, não pode ficar falando assim para cá e para lá, porque vai ser assim, associado a uma pessoa com problemas mentais, principalmente. Aí vem o estigma da doença mental, de ter um problema mental e poder ser chamado de louco, etc. Isso é um grande problema porque, na verdade, assim, a maioria das pessoas, com certeza, ou conhecem pessoas que têm algum problema de saúde mental, né? Ou assim, até podem ser acometidas por problemas de saúde mental, porque é muito frequente. Imagina, né? Todo mundo conhece alguém que teve depressão, ou todo mundo conhece alguém que teve problemas com álcool, com drogas, né? Com ansiedade. E todas essas condições, se não forem bem cuidadas, podem levar a uma situação tão grave, né, que a pessoa não vê mais saída para aquele sofrimento e que acaba cogitando e até acaba tentando morrer para se ver livre desse sofrimento. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho qual que é o trabalho do CVV.
trabalho do CVV é basicamente acolher as pessoas, né? É conversar com as pessoas, porque conversar é preciso, né? Todo mundo precisa conversar, precisa desabafar. Quando a gente põe alguma coisa para fora, parece que as coisas se reorganizam dentro da gente, né? E a gente começa a pensar melhor. Quando eu falo, eu começo a me reconhecer, né? Porque às vezes tem pessoas que nem se reconhecem. Então, o trabalho do CVV é esse, é acolher as pessoas, sem dar conselho. Sem julgar, sem né? julgar, respeito, sigilo, é importante, uma das bases do CVV é o sigilo, o que liga, a pessoa liga ou conversa com o voluntário do CVV, fica com essa pessoa, né? Isso não é utilizado, porque às vezes a pessoa dentro da própria casa ela não encontra ninguém para falar, porque ela não confia na pessoa, né? Eu não vou confiar no doutor aqui, se eu não tiver confiança nele, eu não vou contar aquele segredinho, que às vezes a gente não conta nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe. Né? A gente sabe que os jovens hoje estão com problemas, e você abrir um canal de diálogo com os jovens Muitos difícil. jovens procuram o CVV. Tem bastante, nós todas as faixas, né? Nós temos jovens, mas às vezes a pessoa mais madura, né? Também a gente se preocupa muito com o pessoal idoso, né? Por causa do abandono, as doenças degenerativas. Agora, doutor Tengo, o Tino citou aí, né? Não podemos dar conselhos, não podemos julgar, a pessoa precisa desabafar. Quer dizer, então, muitas vezes a pessoa que ela busca mais é ser ouvida, né? Exato. Na verdade, assim, de novo, né? Pensar em morrer não se fala, né? Então, é uma coisa secreta. Então, e fica com sofrimento. Então, você não tem chance de poder desabafar. Então, muitas vezes, fica mais fácil falar com um estranho, né, do que com o pai, com a mãe, com o namorado, né? E, às vezes, quando você fala com alguém mais próximo, né, um parente, um namorado, um colega, um amigo, eles começam a falar, não, mas para com isso, é besteira, né? E começa a falar de um jeito que as pessoas se sentem ainda mais retraídas, né? E mais julgadas. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas não escolhem ficar com depressão, com ansiedade, com esse sofrimento. Eles não escolhem, eles ficam porque com as pressões sobre essas pessoas têm geralmente alguma tendência para ficar, para sofrer, sob estresse, ficarem mais depressivos, ansiosos, né? Ou buscar uma solução na droga. Né? Essas pessoas elas acabam ficando com esse sofrimento e sabendo que vão ser rejeitadas. Né? Então, eles não falam. Tá? Agora, por esse não falar, né, trazendo aqui mais dados do boletim do Ministério da Saúde, a taxa de suicídio entre os homens é 4 vezes maior do que entre as mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Tino? Você percebe isso no seu dia a dia? Não sei, tem a ver, de certa forma, com o fato dos homens terem mais dificuldade em expressar suas emoções? Não sei, estou colocando aqui, são vocês que vão me dizer. A gente sabe que, mas assim também por ler alguma literatura, alguma coisa, a gente sabe que o homem se suicida mais pelaquela questão de que ele também não fala, né? O homem, a mulher em si, ela tem um círculo de protetivo, às vezes maior, né? Ela tem a mãe, tem as amigas, tem a igreja, tem fazer o crochê. E o homem não, ele fica muito dentro dele. Quando às vezes ele não comete suicídio, ele sofre um infarto. Né? Porque muitos infartos também são causados que a pessoa fica segurando aquilo, e aquilo acaba aparecendo em algum lugar. Então, todo mundo liga para o CVV, a gente não faz uma pesquisa quantitativa, né? Só o número de pessoas que ligaram para nós que atende, né? Porque a gente também não sabe quem está lá do outro lado do telefone, se ele também não pode estar manipulando. Tem uma série de outras coisas que envolvem o telefone é público, né? Qualquer um pode ligar para o 141 ou o telefone do posto. Então, tem um cuidado para estar conversando com essas pessoas, né? Muitas pessoas se fazem passar por criança, mas não é criança. Então, tem um cuidado. Por isso que o CVV treina os voluntários. São um curso de 3 meses. São pessoas treinadas, é um curso de 3 meses. Porque assim, a pessoa chega lá com
com essa que tá aí, essa coisa que está toda aí sobre o Setembro Amarelo, sobre a série do Netflix, o Baleia Azul, houve uma grande procura, tanto para quem quer ser atendido, como para pessoas que querem ser voluntário. Mas a pessoa chega lá, às vezes ela não é aquilo que ela espera, né? Então, tem que treinar. E o treinamento é constante, não é só fazer os 3 meses. O Voluntário do CVV tem reunião mensais, Sim. tem a reunião, obrigado, fazer um curso anualmente. Agora, doutor, citou aí já no nosso programa, nesses minutos, por várias vezes, né, a depressão, que é, sim, uma das causas importantes, né, do suicídio. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que ainda a depressão é tratada também de uma forma errada e até com um certo preconceito das pessoas não encararem que, sim, é uma doença e vamos tratá-la e falar sobre isso como uma doença, doutor? Sim, porque a pessoa que está com depressão, você olha para ela não parece doente, né? Não está nada inflamado, não está nada quebrado. O sofrimento é interno. Né? E a pessoa com depressão, na verdade, ela está doente sim, porque o cérebro está um pouco inflamado. Né? O cérebro está com problemas que não consegue dar continuidade às coisas que ele precisa fazer. Então, ele fica... Tanto é que afeta o sono, pode dar insônia, excesso de sono, pode dar problemas de apetite, pode emagrecer, engordar, né? Mas, principalmente, vem toda essa coisa mais pessimista, né? A parte raciocínio pior, né? Tanto no conteúdo, no sentido de tudo vai dar errado, né? Eu sou o pior, baixa autoestima, como também não funcionar no sentido de raciocínio, de não se concentrar, né? Então, a pessoa fica mais ineficiente, né? Eu sei que muda muito, né, de pessoa para pessoa, não existe regra nesse sentido, mas tem alguns sinais que são recorrentes para a pessoa estar atenta de que é necessário, ou então os familiares, os amigos, de que é preciso buscar ajuda? Geralmente a pessoa muda o padrão, né? Fica mais calada, mais isolada, mais triste, aparenta mais tristeza muitas vezes, ou apatia, quer dizer, não consegue mais sentir direito, né, as emoções direito, né? Fica mais desanimado, né, uma sensação de cansaço, etc. Né? E, passa a não conseguir dar conta do que costumava dar conta. Né? Então, tendo essa condição, geralmente a pessoa está com esse quadro depressivo. E muitas vezes as pessoas ficam falando, vagabundo, né, preguiçoso. E não é verdade. A pessoa gostaria de estar fazendo as coisas e não consegue. Né? E precisa de um tratamento para isso. E muitas vezes não é entendida no sentido que as pessoas ficam insistindo, vamos lá, vamos fazer isso. Exato. Como assim você né, não quer ir lá sair para esse lugar ou para aquele? Isso acontece também, né? Uma pressão da E aí aumenta mais ainda a culpa, né? Porque as pessoas estão pressionando. Ele também queria estar podendo fazer e não consegue. E se sente mais culpado ainda. Né? Então, na verdade, as pessoas precisam chegar, perguntar, né? Ouvir, entender, pensar. Pode ser uma depressão e pode ser algo que precise de um tratamento. E ajudar essa pessoa a buscar um tratamento. Né? Um tratamento psicológico, um tratamento médico. Né? Às vezes não precisa de medicação, às vezes precisa. Né? Mas, assim, é um problema de saúde como qualquer outro. Bem grave, porque pode levar não só a pessoa a pensar em morrer, quanto também piorar o prognóstico de outras doenças. Por exemplo, se uma pessoa que tem um problema cardíaco, né, com depressão, a chance de morrer é muito maior. Né? Porque você está só a pensar, você tem um problema do coração que está com problema e o cérebro também está com problema. Então, você juntando esses problemas, piora mais ainda a chance de ir pior. Tino, com toda a sua experiência, o que você gostaria de chamar a atenção no sentido de como as pessoas devem tratar, né, desse assunto, falar isso em família, falar com os jovens, porque é um tabu também dentro de casa, né? É um tabu, eu acho que qualquer tipo de doença, você começa o tratamento, você começa em casa. Porque às vezes a pessoa não é nem acolhida dentro de casa, ela é obrigada a buscar ajuda fora. Isso acontece com os jovens que às vezes têm algum problema sexuais, né? Quem ele vai conhecer essas coisas fora de casa. A depressão, as pessoas isolam, né? Ela começa a isolar as pessoas, né? Começa a dar um quartinho para ela. Tem um telefone aqui, liga para o CVV. Então a pessoa começa a entrar nesse processo, né? É a mesma coisa de quem usa droga, né? A família sofre, né? E não sabe o que faz com isso. Mas assim, tem que saber as informações e buscar ajuda. Se tem informação, eu vou buscar ajuda e vou
vou me tratar. E o CVV também ele não só recebe ligação de pessoas tristes, né? Fica muita coisa assim, né? Mas tem pessoas que estão alegres e têm a necessidade de falar e não tem com quem falar, quer falar. Quer compartilhar também. Eu tenho a minha experiência, né? Eu tenho um neto que vai fazer 2 anos. Quando ele nasceu, eu tive a necessidade de ficar falando uns 6 meses, né? Falando Queria do contar Vicente, dessa alegria, né? Os caras, né? Quando eu chegava por lá, vem esse cara com o Vicente de novo, né? Assim, agora, eu como sou voluntário, eu acredito no trabalho, se eu precisar, eu uso o trabalho, né? Eu ligo lá, não preciso me identificar. Sim. Então, essa é uma importância do trabalho por causa disso. Eu acredito naquilo. E falar é importante. Né? Se você não falar, como é que eu vou saber que você está com problema? Né? Eu vejo assim, as pessoas vão no médico e olham para a cara do médico, é que o médico acha, descobre o que ele tem. E o médico também não tem bola de cristal, né? A gente trabalha na prevenção. Prevenir é diferente de outras coisas, né? Então, a gente tem que estar no nosso trabalho é prevenção. E é a nossa ideia aqui hoje também. Estamos falando aqui de um assunto, né, tão delicado, o suicídio. Sim, porque a prevenção é muito importante. Há como prevenir. Por isso que é tão importante falar. E não falar é o grande erro, né? Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já.